E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Evolução, aula 1. Meus amores, nas aulas anteriores nós estávamos estudando as hipóteses de origem da vida no planeta Terra. Hipóteses, porque elas não conseguiram ser comprovadas totalmente ainda. Porém, a evolução, que é o que significa como que essa vida foi se transformando na diversidade de seres vivos que nós temos hoje, essa sim foi comprovada e nós temos argumentos científicos que comprovam isso. A ciência humana já conseguiu mostrar que isso é uma realidade. O que nós vamos ver aqui são os mecanismos que acontecem essa evolução e quem foram as pessoas que defenderam e que descobriram como que acontecem esses mecanismos. Então, essa é uma matéria que você nunca mais vai esquecer porque ela é muito simples, muito objetiva e bastante interessante. Então, nós vamos ver que o primeiro cara que falou sobre evolucionismo foi um cara chamado Lamarck. Já veremos um pouquinho melhor, não é só Lamarck o nome dele. Mas ele já foi um garoto além do seu tempo, porque ele já desmentia, digamos assim, o que aquelas teorias religiosas vinham pregando durante muitos séculos. Só que qual é o detalhe? Ele explicava que acontecia, ele explicava de maneira equivocada como que acontecia a evolução. Ele era um evolucionista, era um cara para frentex, mas tinha esse detalhezinho que ele não soube explicar o mecanismo correto. Qual eram as duas formas que ele tentava explicar? Através das teorias do uso e desuso e caracteres adquiridos que uma complementa a outra. Para entender, a coisa mais fácil é o famoso exemplo das girafas. O que Lamarck conseguia observar? Que existiam vários tipos de fósseis encontrados em que percebia-se de fato, isso é um fato, né? Que as girafas de antigamente, de milhões de anos atrás, elas eram pequenas, eram menores, eram como se fossem pôneis de girafas, digamos assim. E aí ele tentava explicar como que elas teriam chegado a esse tamanho das girafas atuais. E ele explicava da seguinte forma, que é à medida do tempo, as plantas que as alimentavam, que eram baixas, foram ficando escassas e cada vez mais altas. E aí as girafas, ao longo de muito esforço, tinham que esticar os seus pescoços para alcançar aquele alimento. E à medida que elas se esticavam, elas iam adquirindo essa característica e ao se reproduzir, davam essa característica aos seus descendentes. Então, caracteres adquiridos é que se você usa muito e é o uso e desuso, se você usa muito uma estrutura, você adquire aquela característica e passa para os seus descendentes. Ao mesmo tempo que se você não usa, você atrofia essa estrutura e os seus descendentes não as terão, não terão essa característica. Qual que é o detalhe? A gente sabe que não foi assim que aconteceu. Anos depois veio um outro carinha que eu já vou falar e explicou como de fato aconteceu. Só que a gente consegue entender que isso não é real. Porém, no nosso dia a dia, a gente comete esses erros lamarquistas. A gente consegue entender que não é assim, que não é tipo porque o Bolt é o cara mais rápido do mundo, porque ele treinou muito, o filho dele naturalmente vai nascer rápido. Não, a gente sabe que não é, que se ele pode ter a tendência genética de ter ali um desenvolvimento muscular legal, mas se ele não treinar não vai rolar. Porém, muita gente me diz assim, Anneli, é verdade que as pessoas vão começar a nascer sem o dente siso? Não, a gente não usa mais o dente siso, mas não existe nenhuma pressão evolutiva para que, como eu não uso, meu descendente já vai nascer sem. Então, eu estaria defendendo a história do Lamarck. Por uma mutação, alguns não nascem, e aí, se esses se reproduzem mais, pode ser que isso seja passado adiante. Mas não é assim. Se fosse por isso, as pessoas, por exemplo, uma explicação que não lamarquista seria o ímen. O ímen nós sabemos que é aquela membraninha que está ali protegendo o canal vaginal e que ele é perdido por uma mulher sempre que tem uma relação sexual. Nós sabemos que todas as mulheres que tiveram filhos tiveram relação sexual. Então significaria que em algum momento esses filhinhos não nasceriam, essas filhinhas nasceriam sem o ímen, porque a sua mãe, sua avó, sua bisavó, todo mundo rompeu o ímen? Não, não tem nada a ver.
Fizeram muitas experiências ao longo do tempo. Por exemplo, um cientista pegou ratinhos e os ratinhos reproduzem muito rápido, né? De maneira muito... e crescem muito rápido, a gestação é muito curta. Então, os filhotinhos do ratinho, ele ia lá, cortava o rabo, fazia se reproduzir quando adulto. Eles tinham filhos, cortavam rabos. Aí os filhos dos filhos cortavam rabos, cortavam o rabo de várias gerações, esperando que em algum momento os filhinhos de tantas gerações com o rabo cortado nascessem sem o rabo. Aconteceu? Não aconteceu. Então, Lamarck explicou de maneira equivocada o mecanismo de evolução. Esse slide, ele é muito brega, ele é todo colorido, mas ele já é charmoso de tão brega que ele é. Então, bom, a gente vai continuar com ele, assim, com esse misto de cores. Olha só, primeiro nome do Lamarck interessante, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. Por isso que é legal a gente chamar ele só de Lamarck. E qual foi o erro dele? Por que isso não é real? Porque as alterações em células somáticas, que são, por exemplo, a célula do pescoço, células do corpo todo, que não são as células sexuais, que não são as células germinativas, essas alterações não vão afetar os gametas, não afetam a célula sexual. Portanto, não tem como ser hereditária. Então é esse o errinho do Lamarck, mas nesse momento ele não tinha essa noção. Ok? E aí surge meu amigo Darwin, que vem contar a vida real de como que aconteceu a evolução. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo para te deixar curioso, porque o Darwin é o cara.